Oi, pessoal, tudo bem? Começando o Conexão Legislativa de hoje. E a minha convidada hoje aqui no Conexão Legislativa é a Ieda Pimenta Bernardes, ela que é presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação, também do Arquivo Público aqui do Estado de São Paulo. Ieda, bem-vinda ao Conexão Legislativa, tudo bem? Obrigada, Júlia. Tudo bem? Pois é, aqui no Conexão Legislativa a gente faz justamente, então, como diz o nome do programa, essa conexão do Legislativo com alguns departamentos, não só do Estado, né, mas também de algumas outras entidades de classe. E hoje a gente quer apresentar, então, para o nosso público da Rede Alesp, o que é a Comissão Estadual de Acesso à Informação e como é feito também esse trabalho por aqui e outros temas relacionados a isso, né? Mas para a gente começar, Ieda, então vamos contar para o pessoal o que é a Comissão Estadual de Acesso à Informação, por favor. Tá bem. Na verdade, assim, a comissão foi criada como um mecanismo, né, previsto já no decreto que regulamentou a Lei de Acesso à Informação. Então, é um colegiado, né, que foi criado por decreto no Estado de São Paulo, decreto 60.144, em 2014, então nós estamos em funcionamento há 6 anos, e desde então essa comissão ela atua como terceira e última instância recursal no âmbito administrativo, né? O que significa isso? Significa que o cidadão, o interessado, faz o seu pedido de acesso à informação para a administração pública estadual, qualquer que seja o órgão ou entidade, e se esse pedido for negado, o cidadão, então, insatisfeito, descontente, ele pode recorrer a instâncias dentro da própria administração, antes de lançar a mão, por exemplo, de entrar na justiça, né, por meio de uma ação judicial. Então, é um mecanismo importante, né, as instâncias recursais, porque elas previnem a judicialização, então, dos atos, né, e das inspirações aí dos interessados no acesso à informação. No estado de São Paulo, existe uma primeira instância recursal. Então, o interessado ingressa com pedido, se negado, ele pode recorrer à autoridade superior daquele agente público que negou a informação, é a chamada primeira instância. Se a primeira instância negar, o interessado ainda pode recorrer uma segunda vez para um órgão da administração do Estado, que é a Ouvidoria Geral do Estado. Isso já fora do âmbito do órgão que negou a informação, que é muito importante, garante independência, isenção na análise. E se a Ouvidoria Geral do Estado reiterar a negativa de acesso, o interessado, então, pode recorrer à SEAI, né, que é o colegiado que eu presido, a Comissão Estadual de Acesso à Informação. É uma comissão vinculada diretamente ao secretário de governo, e ela também tem representantes da Ouvidoria, da Secretaria de Justiça e Cidadania, da Procuradoria-Geral do Estado e também da Secretaria da Fazenda e Planejamento. E é um grupo, né, uma comissão presidida pelo Arquivo Público do Estado. Então, ela é uma instância de julgamento, né? Nós vamos julgar ali os recursos, mas a gente tem trabalhado muito, assim, pedagogicamente, eu costumo dizer, né? Para colaborar, para mudar essa cultura, né, que prevalece na administração de achar mais fácil negar tudo, né? Então, a gente vem trabalhando a ideia de que o acesso é a regra, o sigilo é a exceção, a negativa de acesso tem que ser muito bem fundamentada do ponto de vista legal, né? E a gente também acaba tendo uma função assim de equalizar, né, os entendimentos, porque muitas vezes num determinado órgão a informação é concedida e no outro órgão o mesmo tipo de informação é negada. Então, a SEAI também atua no sentido de quase que formar uma jurisprudência, né? A gente acaba orientando o entendimento sobre essas matérias. Perfeito, Ieda. Até importante, né, essa contextualização para que as pessoas comecem a entender justamente sobre o tema e também o papel da comissão. Talvez para que fique um pouco mais claro e palpável para as pessoas entenderem, quando você diz, quando há uma negativa de acesso à informação de algum órgão, isso é um pedido de acesso que o cidadão pode fazer
em qualquer instância, em qualquer secretaria, ou algum determinado órgão, entidade de classe quer verificar alguma questão, pode ser, quem pode fazer o requerimento, que tipo de requerimento e que tipos de negativa que acontecem, só para a gente fechar essa questão de contextualização para as pessoas entenderem. Então, porque a Lei de Acesso à Informação, a Lei 2.527, ela é de 2011 e entrou em vigor no ano de 2012. E ela veio regulamentar um direito que já está previsto lá no artigo 5º da Constituição, que é o direito de acesso à informação. Tá. Qualquer cidadão, o cidadão comum, não é? Qualquer cidadão tem o direito de perguntar a qualquer órgão público, porque, em princípio, as informações são públicas, né? E a lei só prevê 2 exceções. Uma é assim, você deve, inclusive, proteger e negar mesmo o acesso à informação quando ela diz respeito à segurança da sociedade e do Estado. E a outra exceção, que o poder público pode negar a informação, é quando ela for uma informação pessoal. Então, ela é importante para preservar direitos individuais, né, da privacidade, da honra, da imagem das pessoas. Então, nessas 2 hipóteses apenas, os órgãos públicos podem negar a informação. Em todas as demais hipóteses, o acesso deve ser concedido. Agora, quando o acesso é negado, então a administração ela prevê algumas possibilidades do interessado solicitar que aquela decisão seja revista por outros agentes, né? Entendido. E essas são as instâncias recursais. No caso de São Paulo, temos 3. A CA é a terceira e última. Perfeito. E você falou agora, até pegando o gancho da sua fala sobre proteção de dados, algo muito recorrente agora, principalmente nesse segundo semestre de 2020, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor e iria entrar só no ano que vem, enfim, tivemos puxou, né, para agora, no meio do ano, isso. Como é que tem funcionado, então, com a comissão, essa questão da regulamentação aí da LGPD? Né? Claro que, como a senhora disse agora no início, é uma questão que, nesse sentido, né, não se tem esses dados publicáveis ou que as pessoas tenham esses dados, mas vocês internamente na comissão, como é que tem pensado, então, a Lei Geral de Proteção de Dados nesse momento? Então, a proteção de dados, ela está prevista também no artigo 5º, né, no inciso 10, que é o direito à privacidade, à intimidade, à preservação da honra e da imagem das pessoas. A lei também já falava na proteção aos dados pessoais, né? A LGPD veio, digamos, aprofundar o tema, né? E, inclusive, inovou, porque ela fala, além de informações pessoais, ela traz também o tema das informações pessoais sensíveis, né? Então, aquelas que dizem respeito à opção sexual, à etnia, raça, filiação partidária, política, religião. Então, são dados que o poder público muitas vezes detém sobre as pessoas, sobre os cidadãos, e ele tem o dever, né, de protegê-las, né, do acesso irrestrito, digamos assim, público, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados veio nesse sentido, né, de assegurar ainda mais de que aquelas informações que o cidadão entrega para o poder público e de uma forma obrigatória, né, porque para fazer uso dos serviços públicos, num posto de saúde, no Detran, numa escola, ele tem que dizer quem é, a sua filiação, os seus endereços, seus documentos pessoais todos, ele tem que entregar essas informações pessoais para o poder público. E essas bases de dados, esses documentos todos, precisam ser devidamente protegidos, porque o poder público só pode usar essas informações em conformidade com a finalidade da coleta, né? Não pode usar para outra coisa que não aquela que foi declarada para o cidadão.
Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem assegurar que esse direito de intimidade, de privacidade, seja devidamente resguardado, né? Nossas informações pessoais estão espalhadas por aí, né? Em Sim. inúmeros órgãos públicos e também em empresas, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vale para o setor público e para o setor Para o privado, privado. né? Para todos. Assim, ela ainda precisa de mecanismos que, digamos, facilitem a sua aplicação. Nós nem temos ainda uma autoridade nacional de proteção de dados, que é um órgão federal, né, que foi criado, em pleno Sim. funcionamento, e ele é órgão normativo, ele é que vai definir as regras do jogo. E como ainda não está em funcionamento, nós estamos, de alguma maneira, num certo vácuo legislativo aí, né? A gente não sabe, tem as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, mas muita coisa ainda precisa ser regrada. E aí nós, no estado de São Paulo também, o governo, a Secretaria de Governo está tomando as providências para disciplinar isso, para ver como que a administração vai atuar para resguardar esses dados pessoais. Agora, o interessante da Lei de Proteção de Dados Pessoais é o conceito de titular de dados, né? Então, os nossos dados nos pertencem, né? É essa novidade que eu acho que a lei traz. Ela não pertence ao governo que coletou essa informação, né? Todos os nossos dados nos pertencem e nós temos o direito de saber o que as empresas ou os órgãos públicos que coletaram esses nossos dados estão fazendo com eles, né? Para qual finalidade esses dados estão sendo utilizados. Sem Então, dúvida. na SEAI, Júlia, nós também estamos debatendo esse assunto, né? Porque, claro que isso vai repercutir na SEAI, mas a gente Lógico. ainda tem muitas regras a serem definidas. Pois é, como você disse, ainda é preciso entender quais serão os caminhos que serão seguidos e o que vem dessa questão de normatização, que todo mundo precisa, então, segui-las, né? Então, é uma gestão também. Me parece que ultimamente tem se usado muito a palavra gestão, né, para todos os âmbitos, né? Então, é uma gestão que precisa ser feita e a gente, claro, vai acompanhando aqui também na Rede Alesp a repercussão da Lei Geral de Proteção de Dados. Aproveitando a palavra gestão, então, que eu coloquei aqui na roda, você faz parte aí, então, da comissão, é presidente da Comissão de Acesso à Informação aqui no estado de São Paulo, e lendo algumas coisas, principalmente até no site do meu voto é arquivo. só um, viu? Apesar de ser presidente, o meu voto só vale um. Não tem problema, mas também faz parte da normatização aqui no estado de São Sim. Paulo, né? E até lendo algumas coisas ali no site do Arquivo Público aqui de São Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação entre gestão documental e o acesso à informação. Né? Eu acho que é importante para o pessoal que está ouvindo a gente, que talvez não conheça muito desse tema, está aprendendo agora com a gente aqui no Conexão Legislativa, possa ter, então, a sua opinião sobre isso. Você conhece tão bem essa implementação dos sistemas aqui de arquivos no estado de São Paulo. Com certeza. Eu acho que a lei foi muito festejada e merecidamente, né? Porque foi um grande avanço para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Mas a gente observa uma lacuna na lei, né? Ela não falou nos arquivos, ela não falou nos documentos. E onde as informações estão registradas? Se não nos arquivos, nos documentos, nas bases de dados governamentais, né? Então, isso é muito importante, quer dizer, nós, no Arquivo Público do Estado, trabalhamos a partir dessa premissa, né? Que a gestão documental é a condição necessária para assegurar o acesso à informação. Se os arquivos não estiverem organizados, os documentos, inclusive os digitais, viu? Quando eu falo em documentos, não estou falando só em papel, não. Os documentos físicos, né? Documento físico, não. Todos os documentos, inclusive os digitais. As bases de dados, tudo isso forma um conjunto, né? Eu costumo dizer, um kit, né? Ou é um combo
que a gente precisa trabalhar, quer dizer, é essa inteligência dos dados, porque muitas vezes a pessoa acha que é o computador que define as coisas, né? Na verdade, a tecnologia é uma ferramenta. Se a gente não tem critérios, por exemplo, o que é sigiloso ou não, né? O que é dado Sim. pessoal? A máquina, apesar da inteligência artificial, ainda não consegue fazer esse tipo de distinção. Qual é a informação que pode colocar em risco a segurança da sociedade do Estado? Né? Ainda não, pode ser que no futuro a gente tenha a inteligência artificial sendo capaz de definir esses critérios todos. Por hora, ainda não. Então, há necessidade da intervenção humana, né, na construção de critérios, de parâmetros, claro, sempre dentro do que prevê a legislação em curso. Né? Perfeito. Então, você perguntou da importância dos arquivos, é nesse sentido, né, que desta gestão, dessa organização, dessa governança dos dados, do tratamento da informação, que a gente vai assegurar o acesso. Ninguém encontra o que está bagunçado, né? A gente vê isso em casa. Então, vamos aproveitar agora o feriado para arrumar as coisas, né? Ou o final de semana, para encontrar os documentos que estão perdidos em alguma gaveta, em alguma pasta. Então, o acesso ele só é possível se os documentos e as informações estiverem tratadas, né? E disponíveis. Senão, o acesso não será assegurado. E aqui em São Paulo, o nosso decreto regulamentador da LAI, o 58052 de 2012, ele inovou, né? No cenário nacional, não temos nada parecido. O nosso decreto tem uma seção inteira correlacionando o acesso à informação com a gestão documental, o trabalho dos arquivos, né? A política de implantação, né, do sistema estadual de arquivos. Então, essa vinculação, para nós, ela é assim, inerente, né? E quando a gente fala também dessa gestão de informação, isso que, né, você nos trouxe, primeiro uma curiosidade, todo o documento público, eu digo das administrações públicas, do que acontece aqui no estado de São Paulo, podem ser digitalizados? Há algum tipo de documento que, mesmo com essa nossa modernidade e tecnologia, eles não podem ser digitalizados? Parece uma pergunta meio estranha, mas em algumas instâncias, em alguns lugares, não, né? Você não pode digitalizar alguns documentos. Então, o que é digitalizar, né? É como se fosse uma fotografia, você tira uma fotografia, ou um xerox, né? Se a gente fala cópia reprográfica. Você tira uma cópia do documento. Isso aqui é uma digitalização, é a captura da imagem por meio de um scanner, né? A gente pode fazer isso com qualquer documento público? Pode, com exceção daqueles documentos muito antigos, muito fragilizados, que talvez não devam ser submetidos a esse procedimento, né? Porque nós temos documentos do século XVII, XVIII, XIX, o Inventário do Sapateiro, que é o documento mais antigo do Arquivo Público do Estado, é do final do século XVI. Então, assim, para fazer esse tipo de tratamento, microfilmar ou digitalizar, é preciso tomar muito cuidado para não danificar os originais. Do contrário, qualquer documento pode ser digitalizado. A questão que está por trás disso, me parece, na sua pergunta, é a seguinte: mas tem valor legal essa cópia? Né? Então, nós temos agora uma legislação mais recente que promoveu a equivalência legal entre a cópia digitalizada e o original, para todos os efeitos, né? Desde que essa digitalização seja feita de acordo com alguns procedimentos que garantam a integridade e a autenticidade do documento. Porque senão, veja só, se você não confiar que aquela cópia é idêntica ao original, que ela não foi adulterada, alterada, modificada ao longo do tempo, este documento não tem força probatória, né? Ele não prova nada.
Então, a gente precisa acreditar no documento, e é isso que a gente chama de autenticidade. Então, desde que obedecidos esses critérios, sim, a cópia digitalizada tem o mesmo efeito jurídico que o original. E nós estamos falando em informação pública. Na sua fala lá no início, você falou muito sobre transparência, né? E a gente fala novamente aqui, porque eu quero pegar o gancho, porque agora no final do mês de novembro, o ILP aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo finaliza o encontro chamado Diálogos Informacionais, que justamente tem esse tema, né? Transparência governamental e acesso à informação pública, que a Ieda, presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação, vai participar. Quando a gente está falando em transparência, né? Se falou muito em transparência de dados, em transparência de informações, né? Como é que a senhora entende, então, essa questão de transparência na gestão pública? E falando em legislação, né, a gente estava falando da Lei de Acesso à Informação, como é que a senhora entende, então, essa questão de legislações com relação ao tema? O Brasil, não digo só São Paulo, tá? O Brasil, ela está ainda aquém de outros países com relação a isso? Está caminhando, vamos reformular essa, está indo no caminho certo? Eu acho que o Brasil está muito bem de legislação. A nossa lei, ela é muito avançada, a LGPD, ela praticamente é uma cópia do regulamento europeu, né? Então, assim, nós estamos bem de legislação. A nossa lei de arquivos, a Lei 8.159, que eu costumo brincar que é a nossa primeira lei, né? Porque ela, pela primeira vez, definiu o que era documento sigiloso, inclusive a própria Lei de Acesso à Informação revogou alguns artigos dessa Lei de Arquivos, né, a 8.159, disciplinou melhor. Então, de legislação, nós estamos bem. O que nos falta? Nos falta efetividade. Intensificar ações de fiscalização e ações sancionatórias, né? Porque as pessoas perguntam assim, mas se o poder público não cumprir, né, o seu dever de dar o acesso e tal, o que acontece com ele? As pessoas têm essa curiosidade. E existe previsão legal, né? Já existe um regramento das sanções para aqueles que, de má fé, ocultarem as informações, fornecerem informações erradas, equivocadas, incompletas, aqueles que, digamos, demorarem, né, para entregar a informação de forma deliberada, agindo de má fé. Então, existe sanção. E então, acho que a gente agora vai ter que aprimorar esses mecanismos, né, de fiscalização, e aí a participação da sociedade é muito importante. Porque se cada cidadão se tornar um fiscal, né, a gente consegue estar em todos os lugares, vigilante, para tudo que estiver acontecendo, digamos, de errado, contrariamente ao que prevê a legislação vigente. Então, a gente precisa desse, que a gente chama de controle social, né? Que é esse cidadão atento, esse cidadão antenado, esse cidadão que observa o que está acontecendo e que denuncia o que está acontecendo de errado, que exige providências. Então, isso é um mecanismo muito importante de aprimoramento, né, do funcionamento das instituições públicas. Perfeito. E é muito importante a gente trazer temas como esse e trazer, por exemplo, que muita gente talvez não conhecesse a Comissão Estadual de Acesso à Informação, porque acesso à informação anda paralelamente com a democracia, né? E a gente falou muito e tem falado muito ultimamente sobre o papel da democracia, ainda mais em ano eleitoral, talvez fique mais em voga nessa discussão, né, Ieda? Então, assim, a gente está praticamente na reta final do Conexão Legislativa, mas eu também queria uma análise sua nesse finalzinho sobre isso, sobre essa questão, né? Na verdade, acaba sendo uma tríade, né? O acesso à informação, a transparência pública e democracia. Assim, na verdade, o acesso à informação é o pilar, né, de um Estado democrático de direito.
Sem acesso à informação, sem liberdade de expressão, não existe democracia, né? E a gente sabe também que a transparência, ela é um antídoto, né, contra a corrupção. Então, o combate à corrupção, ele é tão mais vigoroso quanto maior for a abertura de dados, né, e a disponibilização de informações para a sociedade. Então, eu acho que no momento em que a gente precisa fortalecer a nossa democracia, a gente precisa intensificar e também promover as políticas de gestão documental, de acesso à informação, né? O que vai dar transparência para os atos dos governos, né? Então, assim, nós somos servidores, todos nós, e temos que prestar contas, né? Temos que prestar contas para a sociedade. E o acesso à informação é que permite que a sociedade acompanhe, né? Os governos, os dirigentes, como que eles estão atuando, o que eles estão realizando, como eles estão aplicando os recursos públicos, e isso tudo é fundamental para a construção democrática, que não é a obra de um dia, não é? É um processo histórico, estamos todos engajados nele. Perfeito, Ieda. Então, quero te agradecer pela sua contribuição hoje aqui no Conexão Legislativa, não só apresentando para o nosso público da Rede Alesp a Comissão Estadual de Acesso à Informação, mas também trazendo dados importantes e também todo esse conceito de acesso à informação e tudo isso que você nos trouxe hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima, Ieda. E você está aí em casa acompanhando a gente na Rede Alesp, ficou curioso mais sobre o tema? Eu falei, no finalzinho agora de novembro, o ILP vai fazer um dos cursos, né, que eles fazem durante o semestre todo sobre acesso à informação pública. Depois entra lá no site da Assembleia Legislativa de São Paulo e a gente se encontra em algum momento aqui na Rede Alesp. Tchau!